Eu quero fazer essa abertura perguntando para você assim: por que que as pessoas não acreditam na palavra de Deus? Por que que as pessoas muitas vezes não ouvem a verdadeira palavra de Deus? Porque a palavra não tem efeito? Não. Porque a palavra não é a verdade? Não. Por que então que as pessoas não ouvem a palavra de Deus? Eles não ouvem porque quem fala e não o que fala. Quem está falando é que não tem crédito. Para o mundo, quem fala não tem capacidade de falar de Deus. Então ele não ouve quem fala e deixa de ouvir o que Deus deu para ele falar. Tem um texto aqui da palavra de Deus. Lourdinha, desliga lá para mim, meu amor. Tem um texto da palavra de Deus que nós vamos meditar e vamos ver alguns versículos. Prometo para vocês que antes da meia-noite eu termino. Oh, tem gente aqui que ainda crê em Deus, hein? Terminar antes, irmãos. Nós vamos meditar num texto aonde Jesus chega e fala para os discípulos. E literalmente é assim, irmãos. Não foi assim que eles disseram. Mas dá para entender assim: Senhor, olha, se for para orar para um leproso ser curado, eu vou lá e eu oro. Se for para mim orar para um morto, eu vou lá e eu vou orar. Se for para mim atravessar o estado a pé, eu vou lá, eu vou fazer. Tudo isso não tem problema. Agora o que o senhor está pedindo é demais. Eu não dou conta não. E é o que acontece hoje da maioria da igreja, das pessoas que estão dentro da igreja. Existe uma arma muito poderosa no coração das pessoas que está sendo usada pelo diabo. Pergunta para mim, vou copiar o Betinho. Pergunta, pastor, qual? Posso copiar, né? Legal. Achei bonito. Ofensa. A pessoa te ofendeu e você não libera o perdão. E você não, e se libera de boca. E quando libera de boca, não dá àquele a oportunidade dele voltar e ocupar o lugar que ele tinha. Porque o perdão não é perdão de boca. O perdão, quando você perdoa, você dá àquele outro a condição para ele recuperar, no mínimo, o lugar que ele tinha. Mas nós não damos. E essa é a arma do século, ofensa. Quem vai pregar? Pastor Célio. E aquele cara é xarope, é chato. Vai jogar bola, ele briga com todo mundo. O que ele tem para falar para mim? Ele tem razão, irmão, não tenho nada. Agora Deus me usa. Deus usou uma mula, não vai usar eu? A Bíblia diz que Deus usou uma mula para falar com o rei. Ele não vai me usar para falar com você, irmão? Ele não vai usar aquele que ele escolheu? O problema não é o que fala, é quem fala, Claudinho. Esse é o problema. Quem vai pregar? Lucinaldo. Conheço o Lucinaldo. Vou ficar não. Briguei com ele. E essa é uma arma que o inimigo tem usado no meio da igreja, no meio do povo. O diabo coloca no coração das pessoas o que ele tem para falar para mim. Eu conheço esse sujeito. Irmãos, isso não é de agora. Quando Jesus foi pregar em Nazaré, e a Bíblia disse, está escrito,
que Jesus não pôde curar em Nazaré pela incredulidade do povo. Não é que ele não quis, ele não pôde. Porque existe algo que impede o operar de Deus nas nossas vidas. E a maior dela é a incredulidade e a ofensa. Mas eu quero falar de ofensa aqui. A maioria das pessoas que saem da igreja, não saem porque a palavra foi ruim. Não sai porque o pregador não deu conta de trazer o recado de Deus. Ela sai porque arrumou uma contenda com alguém aqui dentro. É isso. E aí eu te pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Quem está perdendo com isso? Quem saiu. Mas eu vou além. Quem entra aqui por Cristo, não sai por homem. É porque não entrou por Cristo. Porque se ele ouvir a palavra, ele é curado. E se tem uma coisa que nós temos pregado aqui, perdoa. Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 5. Quero esperar você abrir. Irmão, sempre quando você vier ao culto, traga uma Bíblia, traga um caderno, traga uma caneta, escreva o que o pregador está falando e ele tem a obrigação de te explicar o que ele está falando. Ele tem a obrigação de mostrar para você na palavra aquilo que ele está pregando, porque se vem de Deus, há explicação. O texto diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 5. Disseram então. Por que eles disseram então? Porque Jesus tinha acabado de falar. Disseram então os apóstolos ao Senhor. Então, Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostardas, direi a este monte ou a moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus, quando ele está ali, ele fala para os discípulos, e tudo que ele manda os discípulos vão fazer e as coisas acontecem. Mas ele diz assim, eles dizem para Jesus, Senhor, não dou conta disso não. Mas o que ele não dá conta? Volta um versículo anterior, versículo 4, versículo 3. Olhar por vós mesmo, ou seja, olha para você. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Irmãos, pensa aí. O cara te xinga, te chama de um nome desagradável. Aí ele vem e fala, rapaz, me arrependi. Tá bom, você está perdoado. Ele volta e te xinga de novo, com a mesma palavra. Como é que vai ficar o seu coração? Aí ele volta e fala, me arrependi de novo. Perdoa. Jesus está dizendo aqui, 7 vezes no dia, e tem um detalhe, o mesmo pecado, a mesma pessoa. Quando Jesus diz isso, os discípulos falam assim, Senhor, olha, ir lá orar por um morto ressuscitar, orar por alguém ser curado de qualquer enfermidade, nós vamos, mas isso não temos condições. Mas por que não tem condições? Porque a ofensa entra no primeiro confronto, a ofensa entra. E aí? Volta mais. Estou indo de ré aqui nos versículos. 17, versículo 1. No mesmo capítulo 17. E disse aos discípulos, é impossível que não venha ofensa ou não tenha ofensa. Mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusesse ao pescoço
uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende, ou seja, fala para ele, mas se ele se arrepender, perdoa-lhe. Irmão, se tem algo difícil, se existe algo em nosso meio que é difícil de fazer, é perdoar quem te persegue, é perdoar quem te perturba, é perdoar quem sempre está ali tocando no calo. É ou não é? Mas é aí onde está a glória de Deus, em um homem morrer. Quando Paulo chegou diante de Jesus, orando a Jesus, ele falava: Senhor, tira de mim esse espinho. Havia um espinho na carne dele. Ele ora por 3 vezes, e olha que Paulo era o homem, o querido de Deus. Deus diz para ele assim: a minha graça te basta. Por que ele estava dizendo a minha graça te basta e não tirou de Paulo ali aquele espinho? Porque Paulo estava vivo. Você não entendeu, né? Paulo estava vivo. O que é um homem vivo? É um homem que ainda não morreu para o mundo, que se ofende a qualquer coisa. Paulo estava na defensiva, ofendido. E o Senhor então diz para ele: a hora que alguém te perturbar, e você não ligar, pronto, você não vai precisar que eu venha tirar esse espinho na carne. Abra sua Bíblia, volta, vai à frente, 2 Coríntios 2, 24. Desculpe, 2 Timóteo 2, 24. Fica lá no final, 2 Timóteo 2, 24. 2 Timóteo fica depois de 1 Timóteo. Agora facilitei. 2, versículo 24. O texto da palavra diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Fala aí para o teu irmão: os que resistem. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presas. Quero explicar para você aqui. Um homem, quando tem uma ofensa no coração, ele não consegue ouvir, ele não consegue ver. Pode ser o melhor pregador, se ele tiver com raiva do sujeito, ele não consegue ouvir. Irmãos, ele não dá conta de ouvir, porque a ofensa anula. O ofendido é como se fosse assim: ele está preso numa fortaleza e quem está falando está fora. Existe uma barreira entre o ofendido e o que o ofendeu. Existe uma grande barreira intransponível que só o perdão pode derrubar. Então ele prende na fortaleza, e eu vou mostrar os versículos aqui. Ele prende na fortaleza e não deixa o outro entrar, e ele não consegue sair, porque não perdoou. Irmãos, eu não sei com quem eu estou falando aqui, mas você sabe, você que está ouvindo sabe o que eu estou falando. E eu vou dizer para você o seguinte: estou ouvindo vozes aqui do Senhor, que Deus está te dando mais uma oportunidade para você se consertar com a sua família, não é com o vizinho. Conserta primeiro com a sua família. O texto fala a nós aqui, o versículo 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Irmãos, um homem quando fica ofendido com outro, nem no comércio dele ele vai. Se ele tem algo ali, ele elimina.
Ele coloca uma barreira, ele coloca ali uma parede intransponível. Quando o versículo diz, é impossível que não venha ofensa, que eu li no versículo 1, o problema sabe qual que é? O que fazer com esse impossível? O que fazer com o impossível? Porque é impossível, irmão, que não tenha contenda aqui em nosso meio. O problema é o que você vai fazer com o impossível. Porque a ofensa vai vir. Alguém não vai te cumprimentar, alguém vai falar mal de você, alguém vai esquecer do seu aniversário, alguém, pode até ser eu, irmão. Mas o que você vai fazer com esse impossível? Vai ali cultivar a ofensa? Vai ali dar lado para que ela venha crescer? E ela é como uma raiz que cresce profundo? Não. O texto está dizendo, versículo 25, instruindo com mansidão os que resistem. Irmãos, quando um homem está ofendido, magoado, ele fica na defensiva. Olha, deixa eu falar um negócio para você. É assim, eu magoei alguém, e aí eu ligo para aquele alguém e falo, eu preciso falar com você. O sujeito não sabe que eu vou pedir perdão, ele já fica lá, a hora que ele chegar eu vou fazer isso, não porque eu vou falar isso, não porque eu... Irmão, principalmente se for mulher. É verdade. Eu pego. Não, a hora que eu pegar ele vai ver, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Aí você chega e fala assim, preciso falar com você, estou arrependido e quero pedir perdão. Puf, desarmou. Aí fica com cara de abelha. Porque não está esperando isso. Ninguém espera você chegar e se arrepender, se colocar, se humilhar e pedir perdão. E quando há um pedido de perdão, e se você olhar os textos, dificilmente você vai encontrar uma página que não fala de um relacionamento sadio através do pedido de perdão. E nós nos ofendemos por pouco. Às vezes, irmãos, existe separação de marido e esposa por nada, e depois por uma ofensa pequena, aí depois corre atrás orando, pedindo ajuda pelos irmãos, ajuda pelos pastores, ajuda por tudo, porque quer reconquistar aquilo que mandou embora, porque não teve a humildade de chegar e se arrepender. E o forte não é aquele que tem direito, o forte é aquele que, com direito ou sem direito, vai e conserta e pede perdão. Esse é o forte, porque Cristo diz, quer ser o maior? Seja o menor, porque para os outros quem pede perdão é o menor, mas para Deus quem pede é o maior. É forte. Irmão, você quer ver pedir perdão para um cara da família? Oh meu Deus, o cara já está te esperando com os dois pés. Eu vou voar com os dois pés no pescoço, vou jogar ele no chão, vou puxar a língua e vou pisar no pescoço. Aí você chega e fala assim, meu irmão, eu te amo, estou arrependido pelo que eu fiz. Desarma, deixa ele sem arma nenhuma. Sabe, a gente não leva a sério. Não é só o que nos ofendeu, nós não levamos a sério aquele que nós medimos eles. Por exemplo, vem um sujeito que mal sabe falar, ele começa a pregar e ele diz, é porque o problema é, você já olha e fala assim, como é que eu vou ouvir esse cara? Nem falar ele sabe. Ele troca o L pelo R, ele fala nós vai, nós fomos, aí você não vai dar ouvido. Por quê? Porque a cultura dele é aquilo, mas a mensagem não é dele, é de Deus. Mas eu não vou ouvir, o cara não tem a cultura que eu tenho, ele não fala como eu falo, e isso gera no coração o quê? Orgulho. Eu ouvi um cara que, irmão, você quer ver o que nós administramos aqui? Um pouco delas.
chega um irmãozinho novo, Deus começa a usar, e você já começa a dar corda para ele. Aí os dinossauros que chegaram, os reptossauros, cleptossauros, não sei o que lá, sauros, você viu? Estou aqui há 5 anos, junto com ele. Esse aí chegou agora, já senta na janela junto com ele. Irmãos, é assim, desse jeito. Só que o que chegou agora, abriu o coração, entregou para o rei, e o rei falou assim: é você. Irmãos, é que você não me conhece. E nem é bom conhecer, viu? Se você conhecesse a minha história, você não entrava aqui nunca. De jeito nenhum. E ainda ia falar para os outros: é doido quem vai lá. Eu saí de uma família e Deus me tirou de um lugar. Irmã, deixa quieto. Vou tratar primeiro com você, depois eu vou falar. Senão vai que você não vem. Deus não escolhe aquele que se acha, Ele escolhe aquele que se dispõe. Ele não escolhe aquele que tem cultura. Sabe por quê? Ele pegou Moisés, formado em guerrilha, Moisés formado na melhor engenharia da história, Moisés formado em tudo. Ele pega Moisés, leva para o deserto, deixa 40 anos no deserto para esquecer o que ele aprendeu com os egípcios, para ele ensinar novas coisas. Moisés era o cara, conhecedor, o sucessor de Faraó. Mas Deus fala assim: tudo que você sabe para mim não serve. Talvez, irmão, tudo que você sabe para Deus não serve. Começa do A, E, I, O, U. Porque o da cultura é A, E, I, O, U, ou A, B, C, D. O de Deus é O, B, D, C. Fácil. Facinho. Mas sabe como que acontece? Nós achamos diferente. Eu chego aqui, eu tenho dinheiro, o pastor está aí rapando, meu dízimo é alto, eu vou querer mandar. Eu já acho que eu sou o bom, e Deus não precisa do teu dinheiro. Cuiabá tinha um lugar, irmãos, eu conheço o pastor lá, pastor Christian. Tinha um homem que todo dia ficava na porta pedindo esmola. E veio um pregador, irmãos, só parava Mercedes, BMW em frente, carrão de tudo, só carro de primeira, e o mendigo pedindo esmola ali à frente. E o homem veio pregar, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. E aí ele falou assim: eu trouxe uma palavra para vocês, mas eu não vou pregar isso aqui não. Eu vou pregar sobre dízimos e ofertas, porque vocês são miseráveis. O pastor Cristo disse que não sabia onde colocar a cara, porque a igreja tinha uma arrecadação grande. A igreja estava lá com 450, 500 membros, não tinha dívida, não tinha nada. Ele falou assim: para vocês saberem que Deus mandou pregar sobre dízimos e oferta, chama aquele mendigo lá fora, que aquele mendigo vai ser o maior dizimista desta igreja aqui em poucos anos. Irmão, só Deus para fazer um negócio desse. O cara está pedindo esmola para comer, e vai ser o maior dizimista. Ele falou assim: vai ser um dos grandes empresários de Cuiabá. E o homem está lá. Um dos maiores empresários hoje de Cuiabá, irmãos, era mendigo da porta. Mas você sabe, quando a gente olha e vê, quem que é esse mendigo? O cara está pedindo para comer. Eu tenho, a minha despensa está cheia, tenho um empreguinho legal, sou muito melhor do que ele. Deus olha e fala assim: sabe que eu vou pegar esse mendigo e vou mostrar para você que eu posso mudar a história dele? Sabe o que existe hoje, irmãos, dentro das igrejas? Ateus, que não acreditam em Cristo. Ateus fiel no dízimo, ateus obediente, mas
quando coloca ele. Você quer ver uma coisa, irmão? Quando teu filho, tua esposa, teu marido está doente, o que você faz? Você ora por ele? Você profetiza, vou orar e você vai ser curado? Não acredita que Deus possa. Para os outros, eu vou orar, ele vai embora mesmo. Agora aqui não, está junto. Aqui sabe a hora que eu levanto, a hora que eu deito, sabe tudo da minha vida. Como é que eu vou chegar e falar? O problema não é o que fala, é quem fala. Guarda isso na sua mente. Precisamos tirar do nosso coração conceitos de homens, conceitos de pessoas, porque Deus nunca vai usar, irmãos, escuta o que eu vou falar, Deus nunca vai usar um homem que acha bom. Ele vai usar aquele que fala, Senhor, eu sou um miserável, e o cara é mesmo, eu sou, e coloca ali, ele abre o coração. Havia 2 no templo, um orando, Senhor, muito obrigado, porque eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, porque eu sou bom, não sou como esse aí, roubador, eu não sou como esse aí, porque tinha outro orando, e dizendo, Senhor, eu não consigo nem olhar para cima, tenha misericórdia de mim, sou um pobre, pecador. Aí a Bíblia diz, quem foi justificado? Aquele que disse a verdade, que ele realmente era. Mas nós criamos, volta, 2 Coríntios 10, 4. Volta aí uns 4 livros, 2 Coríntios 10, versículo 4. Versículo 3 e 4. Mantém sua Bíblia aberta aí. Ele diz assim, versículo 3, 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, olha que coisa interessante, que as nossas milícias não são carnais, mas nós insistimos em brigar com carne, nós insistimos em ter contenda com carne, nós insistimos, em vez de orar por aquele que nos ofende, nós pegamos a raiva dele. Olha o texto, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Sabe que fortaleza, irmãos? Fortaleza é aquela barreira que nós criamos lá no nosso coração, e não deixamos as pessoas terem acesso. Vou contar meu segredo por um cara que eu não gosto? Aqui, vou não, nem compartilho com ele, nem sento à mesa com ele. Irmãos, nós é que criamos contenda com aquilo que Deus não quer que nós venhamos a criar. Aqui nós temos que ser uma família, como a irmã disse aqui, conheci uma família. Irmãos, o medo que eu tenho é de contenda, porque a contenda consegue destruir um relacionamento. Agora imagina relacionamentos, às vezes alguém promete e não cumpre. Irmão, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia, porque com a régua que você medir, você vai ser medido. É assim que funciona o negócio. O próprio Deus diz, do jeito que você julgar, conforme você julgar, você será julgado. Rubem falava, José falava para o pai de Rubem, pai dele,
que Rubem deitava com uma mulher, uma das mulheres dele. O cara tinha 4 mulheres, e o filho mais velho estava deitando com uma das mulheres. E ele foi provado lá com a mulher de Potifar, para ver se ele não caía no mesmo erro que ele acusava o irmão. Irmão, tudo aquilo que a gente acusa, tudo aquilo que a gente fala, nós vamos ser provados naquilo. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos. Vai lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Provérbios fica depois de Salmos. Provérbios 18, versículo 19. Eu vou encerrar aqui. Olha o que o texto diz. O texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 19, diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Irmãos, aqui está dizendo que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar um irmão ofendido do que uma cidade fortalecida, uma cidade com fortaleza, uma cidade guardada. Agora pensa aqui, se você ofendeu, você acha que vai ficar na ofensa ali? Todas as pessoas que ele estiver conversando e você passar, ele vai falar mal da sua vida. Todas as pessoas que conhecem você e conhecem ele, ele vai desabafar e contar a respeito daquilo. E muitas pessoas vão ficar magoadas, muitas pessoas vão ficar tristes por aquilo que ouviu, e nem sempre é a verdade. E a maioria das ofensas. Irmãos, agora, olha aqui para mim. Eu quero encerrar com essa frase. A maioria das ofensas não são verdades. Não foi aquilo que a pessoa pensou. Nunca, dificilmente, eu digo quase impossível, não vou afirmar como impossível. Quando a ofensa entra no coração, não é aquilo que foi pensado, imaginado, que aconteceu. Eu estou falando porque essa é a minha função, apagar fogo. O nome não deveria ser pastor, deveria ser bombeiro. Ou pastor bombeiro. A maioria foi, mas fulano falou isso para mim, com uma intenção, mas a palavra saiu da boca de um, até chegar no ouvido do outro, o diabo mudou. Ele poderia falar, como é que você falou mesmo? Não, mas eu ouvi, e ele vai me pagar. Vira a cara, some, perdeu um amigo, e às vezes um amigo que ia ajudá-lo muito. A igreja está perdendo, e tem um detalhe, irmão, eu vou parar por aqui, mas tem alguns versículos.